Olá, amados, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, espero que esse dia seja de paz para você e para toda a sua família. A paz do Senhor a todos vocês, ok? Mais um vídeo para o nosso canal e hoje nós iremos tratar de um assunto, meus irmãos, que é assaz debatido, assaz discutido no mundo da teologia bíblica, que é se a igreja ela passará pelo período da grande tribulação ou não. Não é um assunto de escatologia bíblica que traz muitos discursos entre os teólogos e igrejas de diversos segmentos pentecostais. E nós sabemos que há três correntes de interpretações, não é verdade, meus irmãos? Que no decorrer do nosso discurso aqui, nós não transcorreremos, não é, sobre a ideia dessas três, né, correntes de interpretação. Iremos discorrer sobre uma, não é, das três, não das duas. Né? Se os irmãos quiserem que nós, desculpem, se os irmãos quiserem que nós falemos aqui, né, das outras duas correntes de interpretação bíblica, porque são o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo. Cada uma tem sua corrente de interpretação. Não é? Quais são a verdadeira? Se os irmãos quiserem, os irmãos deixem aí o seu comentário. Né? E se esse vídeo chegar, não é, a 200 visualizações, 200 gosteis, né, nós faremos, né, o vídeo, né, falando sobre as outras duas correntes de interpretação, ok? Eu quero chamar sua atenção para um texto bíblico para nós falarmos do assunto. Primeira carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, primeira de Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Nós vamos tomar por base esse texto bíblico, né? É escrito por Paulo à igreja de Tessalônica. E o vídeo de hoje vai ser exclusivo, não é, meus irmãos? Há perguntas que são levantadas, não é? Na internet, não é? Por algumas enquetes que são feitas no Facebook. Até ontem eu estava vendo, né, um irmão fazendo a pergunta se a igreja passaria pela grande tribulação. Mas quando eu fui adentrar para responder, não é, num contexto bíblico e teológico, a live já tinha, né, havia saído. Eu queria falar ao vivo. Pois bem, então há esses levantados, porque há alguns que acreditam que a igreja, né, passará pela metade, porque a grande tribulação não é uma fase só, amados. Eu quero esclarecer aqui para vocês que a grande tribulação ela é dividida em duas fases. 1260 dias, que é o período da falsa paz, e mais 1260 dias, que é denominada, não é, no seu sentido literal, não é, de grande tribulação. Será o grande dia, o dia da ira de Deus, o dia em que Deus derramará sua ira sobre todo o povo da terra, que também é denominado de angústia de Jacó, né? A grande tribulação em si, que no grego é chamado de Philip, não é? Então, meus irmãos, há essas duas fases da grande tribulação. E alguns irmãos, alguns crentes, alguns teólogos, alguns pensadores, né? E alguns acreditam que a igreja passarão pela metade, não é, que é o período da falsa paz, não é, pela grande tribulação, não é?
E há outros que acreditam que a igreja passará por toda a fase da grande tribulação, como há outros que a igreja passará somente pelo período, não passará pelo período da falsa paz, mas passará pelo período da grande tribulação. Não sei onde é que ele encontra esse texto bíblico para ter como base para a sua ideia, a sua interpretação, né? Nós, cremos que a igreja ela não passará por este período sombrio, por este período em que é denominado pelas Escrituras, por alguns autores inspirados pelo Espírito Santo, de angústia de Jacó, o dia da ira de Deus, não é? Nós não cremos que a igreja passará. O que nós cremos é que antes, desta ira, vir sobre toda a terra, sobre toda a humanidade, Deus ele a tomará para si a igreja. Jesus ele virá, de forma invisível, e tomará de súbito, haverá um arrebatamento, e a igreja será tomada, e será levada para o céu, aonde gozará, este período sombrio lá na eternidade com Cristo e com os seus santos anjos. Pois bem, e nós queremos aqui, meus irmãos, antes de entrar no assunto, queremos mostrar, aos irmãos simbologias bíblicas, que estão no Antigo Testamento, de personagens que são figuras da igreja. Eles representam, eles trazem uma simbologia do arrebatamento da igreja no Antigo Testamento. Então, a simbologia é comum, eu trazer esse fundamento, fundamentar essa minha ideia, de que a igreja ela não enfrentará esse tempo de angústia. Então, nesta simbologia, estes personagens, o primeiro, Enoque. Enoque, diz a Bíblia no livro de Gênesis, que andou com Deus. E Enoque foi um personagem, que é símbolo do arrebatamento da igreja. Ele é uma figura da igreja do Antigo Testamento. Enoque, ele foi arrebatado antes que Deus derramasse a sua ira sobre a terra. E que ira foi essa, irmão Luciano? O dilúvio. Antes que o dilúvio ele viesse sobre toda a humanidade, que o dilúvio foi um derramamento total, na sua totalidade. Abrangeu toda a superfície terrestre. Tudo que havia fôlego expirou, amados. Então, Enoque é esta figura, este símbolo da igreja, que antes de Deus derramar a sua ira futura, ele foi arrebatado para não participar desta ira futura. E também tem Noé, que é o segundo personagem, que antes de ser derramado, não é verdade, o grande dilúvio, Deus falou para Noé. Deus trouxe a verdade. Noé era um homem justo junto com a sua família. E qual foi a ordem? Que Noé preparasse uma embarcação. Quer dizer, houve uma preparação. E o apóstolo São Pedro, dizendo na sua epístola, que Noé foi um pregoeiro da justiça. Quer dizer, Noé também evangelizava junto com seus filhos sobre esta ira futura que Deus um dia irá derramar. E as pessoas zombavam dele, dizendo que ele era louco por causa da ocasião, da pregação dele, que ele pregava dizendo que Deus havia de derramar água sobre toda a terra, tendo em vista que na época de Noé não chovia, mas a terra era regada através do orvalho, que virava liquefação sobre a superfície da terra. Então não creram. O que foi que ocorreu? Noé, junto com a sua família, entraram na arca. Então, após eles entrarem na arca, que Noé é a figura do povo santo, e a arca, a igreja, depois que Noé entrou, Deus derramou sua ira sobre os povos, sobre as nações, sobre todo o mundo, de forma que Noé, a esposa e os filhos e as noras foram
salvos desta ira de Deus. Ok? Vocês estão me entendendo? Pois bem, veja que a terceira simbologia que eu posso trazer aqui para os irmãos é quando o povo de Israel foi tirado do Egito, não é? Então, quando eles chegaram no Mar Vermelho, não havia como eles voltarem, porque o exército egípcio estava logo ao seu encalço, atrás. A única maneira era eles atravessarem o mar, mas como a nado, o povo não sabia como atravessar. O que foi que fez? O mar se abriu ao meio, fazendo uma grande fenda de uma ponta para a outra. E qual foi a ordem? Passem por dentro do mar que foi aberto. Que após todo o povo passarem, não é? Vocês leem o texto lá, não é? Quando os egípcios também viram e adentraram, não é, dentro do mar, qual foi o que ocorreu? O mar se fechou, mas antes, não é? Antes de o povo, não é, ser perseguido, não é, pelo exército faraônico, Deus trouxe o quê? A salvação do povo, a libertação do povo. O povo primeiro passou, o povo não experimentou o momento da ira de Deus sobre os egípcios. Então, são essas, meus irmãos, as simbologias que eu trago. E tem outra que eu não posso deixar de mencionar aqui, que também é um símbolo do arrebatamento da igreja. Elias, que foi levado num redemoinho vivo, não é verdade? Assunto aos céus. E Elias, ele é uma figura da igreja, a figura do arrebatamento da igreja, que antes de Israel ser levado cativo pelo povo da Assíria, não é? No ano 722, Elias, Deus tomou para si como figura do que Deus posteriormente, né, no futuro, haveria de fazer a igreja do Senhor Jesus. Então, estas simbologias que eu trouxe aqui nesta manhã é uma prova de que a igreja, ela não passará, meus irmãos, pela grande tribulação. Então, a igreja, ela, sem sombra de dúvidas nenhuma, ela enfrentará este dia de angústia, mas ela será arrebatada. Ela será tomada antes que este dia de trevas caia sobre este planeta. Amém? Ok? Estão me entendendo? Aí você pode me perguntar, por que, irmão Luciano, a igreja não passará pela grande tribulação? Aí é que eu falo para vocês sobre estas três correntes de interpretação. Que destas três correntes de interpretação, uma, não é, nós defendemos. Eu não sei qual é a corrente de interpretação que você defende, não é? Se você quer que eu fale sobre esta corrente de interpretação aqui, deixe o seu like. Se este vídeo ele bater, não é, 200 visualizações, não é, e 200 gostei, nós faremos, não é, o próximo vídeo sobre as correntes de interpretações bíblicas concernente se a igreja irá passar pela grande tribulação ou não. Então, eu não sei que corrente de interpretação você defende, mas se tem fundamento bíblico, defenda até o final, não é verdade? Porque se você entende que a igreja passará pela metade da grande tribulação, que é o período da falsa paz, e você tem convicção e tem provas no texto bíblico de que a igreja passará pela essa grande tribulação, defenda o seu posicionamento. Se você acredita que a igreja irá passar pelo período da grande tribulação em si, na sua totalidade, os 7 anos, né? Defenda essa sua posição. Eu não sei onde é que você vai encontrar textos bíblicos que comprovem que a igreja irá passar. Eu não sei. Mas se você defende, defenda a sua posição. Se você defende que a igreja não passará pelo período da falsa paz, mas passará pelo período da grande tribulação,
que é a metade dos 1260 dias, defenda o seu posicionamento. Agora, aonde você vai encontrar textos bíblicos para argumentar esta sua interpretação, eu não sei, não é? Eu não sei onde é que você vai encontrar. Na Bíblia Sagrada você não vai, não é? Mas se você é pré-tribulacionista, você defende que a igreja será tomada antes que esta ira, esse período de trevas, ela irá cair sobre a terra, defenda, como eu defendo, eu sou um pré-tribulacionista. Eu defendo que a igreja não passará por esse período da grande tribulação. Pois bem, como eu havia dito a vocês, 3 correntes de interpretação. São o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, que o pré-tribulacionismo defende que a igreja não passará pela grande tribulação, e há textos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que defendem esta posição pré-tribulacionista, e uma delas só é a que nós lemos, na verdade, eu quero deixar como referência para vocês, né? 1 de Tessalonicenses 5:9, onde nós lemos, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma segunda referência, Apocalipse 13:10. Desculpa, irmãos. Né? Que Deus vai, com relação à igreja de Filadélfia, né? Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei no dia da tentação, da ira, que irá cair sobre toda a terra. Então Deus irá guardar, antecipará, Deus se antecipará para a igreja antes de derramar este período. Amém? Porque Deus jamais ele irá enganar, mentir a igreja, porque ele não é um Deus para que minta. Ok? E existe o pós-tribulacionismo, que defende, né, que a igreja passará pela metade da grande tribulação. Não passará pelo período sombrio de trevas, que é a outra metade de 1260 dias. E existe o mesotribulacionismo, que defende que a igreja irá passar por este período sombrio da grande tribulação. Né? Cada uma dessas correntes, amados, de interpretação traz a sua forma de pensar, não é? de trazer a sua interpretação sobre a situação que a igreja ela há de enfrentar, ok? Então, nós como pré-tribulacionismo, há algumas ideias definidas, algumas ideias características que são defendidas pelo tribulacionismo. Aí você pode dizer, que ideias são essas, meus irmãos? A primeira ideia, ela diz respeito, amados, à grande tribulação em si, sobre a natureza da grande tribulação. Que será, meus irmãos, que será a grande tribulação, será um período sombrio, sem paralelos. Será um período tão horrível, meus irmãos, que na história da humanidade não há quem tenha passado. Os irmãos podem dizer, e as 7 igrejas da Ásia? Queridos, o que as 7 igrejas da Ásia passaram, não é que a palavra grega, não é, para a expressão, não é, para a tribulação que eles passaram, a perseguição, não se aplica a esse texto. Não se aplica. O que será derramado sobre toda a terra, não existe nenhum paralelo, não existe algo que a gente possa assemelhar de tão angustiante que há de ser. Então, a respeito da natureza, a ideia das características da natureza da grande tribulação será um dia de angústia tão grande que não existe um paralelo na história da humanidade para a gente equiparar. Mas, irmão, e o holocausto? Não há, irmãos. Mas, irmão Luciano, e o dilúvio? Não há, amados. Não há um paralelo, não há a quem a gente equiparar uma angústia, uma tribulação que houve,
uma perseguição horrenda na história, como acontecerá, não é, na grande tribulação. A tribulação, meus irmãos, ela não pode, ela não deve, não pode e não deve, não é, ser entendida, meus irmãos, de modo algum, como um período, né, de disciplina para os crentes ou a purificação da igreja. Não, por quê? Porque a igreja não passará por esse período. Então, a tribulação ela não pode ser entendida dessa forma, como um período. Não, mas a igreja terá que ser purificada, os crentes. Não, meus irmãos. Quem purifica a igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem santifica a igreja. Foi para esse objetivo que Cristo deu no Espírito Santo à igreja. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 16. E este Espírito da verdade vos santificará em tudo, vos guiará em toda a verdade. O objetivo é o Espírito Santo. É ele que santifica. A grande tribulação não trará purificação nem para a igreja e nem para crente nenhum. Ok, meus irmãos? A segunda ideia, né, trazida, né, pelos pré-tribulacionistas é uma ideia importante, meus irmãos, porque nós do pré-tribulacionismo nós defendemos o arrebatamento da igreja, né? Nós defendemos o arrebatamento da igreja, porque a igreja ela não sofrerá, não é, este mal. Não, a igreja não sofrerá, ok? Então, a igreja, ela será tirada do mundo. Cristo, ele prometeu ao seu povo, à igreja, né, que viria e tomaria a igreja, né, para si. Tiraria deste mundo, né, para que a igreja viesse desfrutar da paz. Não é verdade? Não é? Aqui há termos bíblicos chamados, né, o dia de Cristo. Os irmãos sabem o que significa a palavra o dia de Cristo? Ora, o dia de Cristo, para os irmãos que não sabem, é um termo usado, né, que diz o seguinte: o dia de Cristo é um tempo de 7 anos, dos quais a igreja estará no céu. Veja o que significa a palavra dia de Cristo. Refere-se ao tempo de 7 anos, pelos quais a igreja estará no céu e aqui na terra simultaneamente ocorrerá o período da grande tribulação. Como assim, irmão Luciano? Quando Cristo tirar a igreja, instantaneamente o anticristo se manifestará, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o único que pode impedir a ação, a manifestação da igreja é o Espírito Santo que está aqui com a igreja. E a igreja que é coluna e firmeza da verdade. Por causa destes dois, desculpe, meus irmãos, personagens, a trindade satânica, ela não pode se revelar, não pode colocar em prática, não é, a sua ação diabólica. O diabo não descerá, não é, aqui junto com os seus anjos, para junto com o anticristo, né, o falso profeta, começar a agir, né, com as suas ideias, né, para trazer a este mundo o seu império. Sabe por quê? Porque quando a igreja for arrebatada, o diabo ele vai saber, meus irmãos, que vai lhe restar pouco tempo. Então, que ele puder investir para enganar, para tirar do povo a ideia, ele fará. Amém? Ok? Pois bem. Então, amados, o pré-tribulacionismo, né, nós defendemos, nós pré-tribulacionistas, nós defendemos, né, e nós sustentamos que haverá, né, 2 fases, né, da vinda de Cristo. Haverá duas fases, né? Haverá também, meus irmãos, 3 ressurreições. Mas, meu irmão Luciano, quais são essas 2 fases, né? Haverá a fase que Cristo virá invisível, né? As 2 fases da vinda de Cristo. Uma invisível, nenhum olho verá, nenhum incrédulo verá, não é? Nenhum incrédulo verá, não é? Será uma vinda invisível, aonde
Não é Cristo, como Paulo usa essa referência aqui, 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, né, que o Cristo virá, não é, do céu, não é, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, e soará a trombeta. Haverá 2 toques, um para a ressurreição e um para os que estão vivos, para que sejam transformados, para que a corrupção se revista da incorruptibilidade, não é? Para o que é mortal, se revista da imortalidade. Então, será 2 fases, uma invisível e a outra visível, aonde todo olho verá, aonde Cristo virá com a igreja glorificada. Me entendeu? Ok? Como também haverá 3 ressurreições. 3 ressurreições. 3 ressurreições, Luciano? Sim, 3 ressurreições. A primeira, não é? Será antes de nós sermos transformados no arrebatamento da igreja. Porque será assim, ó. Num estalar de dedo, num piscar de olhos. Será como um relâmpago que se mostra no ocidente e se põe no oriente. Se mostra no oriente e se põe no ocidente, digo. Será assim. A primeira ressurreição ocorrerá ali, em que os santos ressurgirão glorificados. Será um mistério, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51. Eis que eu vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Haverá uma ressurreição. E esta ressurreição é a ressurreição dos justos, daqueles que venceram, que foram antes de nós. A primeira ressurreição. Então, a segunda será, meus irmãos, desculpem. A segunda será no final da grande tribulação. No final, sim, meus irmãos. Aqueles que morreram naquele período sombrio. Aqueles que não aderiram ao sinal da besta. Não é? Aqueles que não aderiram ao sinal. Esses sofrerão. Não é? Haverá crentes, né, que não participarão do arrebatamento, que ficarão para a grande tribulação, que ficarão fiéis, serão fiéis neste período e morrerão. Né? E quando morrerem, quando Cristo implantar o seu reino milenial, eles ressuscitarão para quê? Para gozarem, meus irmãos, o período milenial com a igreja. Ok? Quando haver o final da grande tribulação, que Cristo descer, não é, no Monte das Oliveiras e que se fenderá no meio, e haverá um vale, haverá uma grande batalha, Cristo destruirá as nações de todos aqueles que quiserem se levantar contra ele, e prenderá Satanás e a morte por um período de 1000 anos. Não é? Nesse interim, quando Cristo implantar o reino do milênio, não é, que virá salvar Israel, que Israel reconhecerá como o Messias, aí os mortos que morreram naquele período da grande tribulação há de ressuscitar para gozar com a igreja, junto com Israel, o período milenial. Essa é a segunda ressurreição. E a terceira é dos incrédulos, dos injustos, tanto daqueles que não reconheceram ao longo dos séculos Cristo como seu Messias, como na grande tribulação, as nações e todos aqueles que se levantarão contra Deus, e no juízo final, né, eles ressurgirão para receberem, né, o castigo pelo que eles fizeram, a pena pelos trabalhos, as ações dele, e depois eles vão morrer, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, não é? O dano da segunda morte, que é escrito no livro do Apocalipse, né, na igreja, não é? O dano da segunda morte. O dano da segunda morte é a morte eterna, onde o inferno e todos aqueles que estão lá serão lançados, não é, no Seol, não é, no Tártaro, e ali, não é, a eternidade, ali será eterno para eles. Ok? Os irmãos me entenderam? Pois bem, vocês podem até me perguntar que, ô irmão Luciano, qual é o objetivo do arrebatamento da igreja? Há algum objetivo, né, do arrebatamento da igreja? Sim, amados. Há um objetivo para o arrebatamento da igreja. E não é, dos objetivos é livrar a igreja, na verdade, da tribulação.
é livrar a igreja deste período sombrio que há de cair sobre toda a terra. Este é o objetivo. Deus não destinou a igreja para passar por isso. Você viu o texto que nós lemos aqui como base do nosso estudo, desse nosso discurso. A base. Deus não nos destinou para a ira. Então, irmãos, aí você pode perguntar, então, irmão, o que é que o senhor me diz, da referência de Mateus 24:3 e de Atos 1:6, Pois bem, amados, eu vou explicar aqui para vocês, porque isso é uma base, estes dois textos, Mateus 24:3 e Atos 1:6, é o que os pós-tribulacionistas usam como base para a sua interpretação. Eu vou dizer aqui que é uma base errônea. Me desculpe você que defende esta interpretação, mas é errôneo, porque estes dois textos bíblicos, Mateus 24:3, Atos 1:6, de maneira nenhuma, amados, dá a entender que a igreja irá passar pela grande tribulação. Apesar do texto falar sobre eleitos, há textos que falam sobre eleitos, a igreja, e eleitos Israel, mas ali o eleito é Israel e não a igreja. E eu vou falar aqui, ok? Pois bem, amados. O que ocorre é que os textos que nós referimos aqui, Mateus 24:3 e Atos 1:6, são referidos de uma estrutura do pensamento judaico. Vocês não estão me entendendo? Eu vou ser mais claro, tá certo? Isto não quer dizer, irmãos, que alguns eleitos estarão presentes durante a grande tribulação. Então, os discípulos, quando eles fizeram para Jesus esta pergunta sobre o final dos tempos e a sua vinda, ocorre que Jesus, ele explicou, e o que ocorre é que dentro da estrutura judaica, do pensamento judaico, e por conseguinte, a discussão de Jesus diz respeito basicamente ao futuro de Israel, nada da igreja. Nada da igreja. Estes dois versículos aplica ao futuro de Israel. Israel, irmãos, passará sim pela grande tribulação. Israel estará presente. Não só Israel, como os gentios. A igreja que irá ficar. A igreja do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Porque as prudentes subirá, mas as imprudentes ficará. Subirão a igreja e ficará uma igreja também. Então, juntamente com Israel, esses ficarão e provarão o dia da ira do Senhor. Ok, meus irmãos? Os irmãos entenderam? A igreja, ela não foi destinada para a ira. A igreja será arrebatada. Apocalipse 13:10. A igreja será tomada para Cristo. Cristo virá antes e levará a gente para com ele morar na eternidade, para desfrutarmos daquela reunião. 13:2 de Cantares de Salomão.